A República Democrática Alemã, RDA, foi durante 40 anos um país na linha da frente da Guerra Fria. Segundo a Constituição, era governado centralisticamente por um partido. Ditadura do proletariado foi o nome dado à forma de governo necessária para acabar com a exploração do homem pelo homem. A RDA era a pátria de 17 milhões de alemães, mas no final o seu número diminuía de dia para dia. O Estado utilizou todas as possibilidades oferecidas pelo regime político e em 1989 as pessoas estavam fartas. O colapso do Bloco de Leste também significou o fim do mais pequeno dos dois Estados alemães. As pessoas ficaram com as recordações da vida sob o comunismo. Era um sistema ossificado, perdido na sua própria propaganda, que já não conseguia arranjar respostas para os seus problemas. Após o Muro de Berlim. A parte oriental de Berlim chamou a si mesma capital da RDA. Isso aconteceu até 1990, quando o país deixou de existir. O que começou como uma utopia socialista com estilo próprio, acabou numa ruína económica. Maio de 1945, a Alemanha rende-se incondicionalmente, levando o fim à Segunda Guerra Mundial. A maior parte do país está em ruínas. Grande parte da população foi deslocada. Ninguém sabia o que o futuro reservava. A lei da ocupação prevaleceu. Os vencedores dividiram o país em 4 zonas, mas a aliança entre as 4 forças ocupantes era frágil. As diferenças entre a União Soviética stalinista e os poderes ocidentais em breve se tornaram intransponíveis. Para os alemães derrotados, começa um período de reeducação. Vamos fazer as coisas de uma forma totalmente diferente, disseram eles. Aos nossos olhos havia apenas 2 tipos de pessoas no mundo, aquelas que possuíam os meios de produção e as que não os tinham. Através do socialismo vamos permitir àquelas que não têm os meios de produção que ponham o mundo em ordem. Achei que não era má ideia. O país estava em ruínas e o povo não tinha nada para comer. Na sua zona de ocupação, os soviéticos começaram a impor o seu sistema social e na agricultura também. Como passo inicial, a terra e as propriedades eram expropriadas e redistribuídas. Propriedades que tinham pertencido a grandes proprietários rurais eram divididas e entregues às pessoas que tinham sido recolocadas e a agricultores que tinham pouca ou nenhuma terra sua. A 7 de outubro de 1949 foi fundada a República Democrática Alemã, apesar da união da Alemanha continuar a ser o objetivo pretendido. Com o líder do partido SED, Walter Ulbricht, ainda por trás, a atenção estava voltada para o presidente da RDA, Wilhelm Pieck. A fundação da RDA foi comemorada com um cortejo à luz de archotes. A guerra estava terminada, mas não esquecida. Os soldados do Exército Vermelho permaneceram no país mais de 500 mil, um fator poderoso na Guerra Fria e também na RDA. Viviam em quartéis e nas suas próprias áreas residenciais. O objetivo era as tropas ocupantes fazerem amizade com a população local, mas os ressentimentos eram profundos. Os chamados inteligência, engenheiros, médicos, advogados, por outras palavras, a classe educada, tinham sido criados para serem anticomunistas. Aos seus olhos, Stalin era um bolchevique, o sub-humano da propaganda de Hitler. E tal como fontes soviéticas admitiram, houve muitos incidentes graves aqui na Alemanha, envolvendo tropas russas, violações e por aí fora. Naturalmente, isso virou uma grande parte da população contra o sistema e contra Stalin. A União Soviética fez enormes exigências aos seus novos amigos. Só nos primeiros 5 anos do pós-guerra, a RDA pagou 9 mil milhões de marcos em reparações. Maquinaria, linhas férreas, fábricas inteiras que tinham sobrevivido intactas à guerra foram desmanteladas e transportadas para leste. Nenhuma das zonas de ocupação ocidentais teve de enfrentar reparações a uma tão grande escala. O meu pai era comunista e ajudou a desmantelar uma das fábricas que tinha escapado à destruição da guerra. Uma noite, ele chegou a casa e disse: "Hoje desmantelei o meu local de trabalho até ao último parafuso que prendia as máquinas ao chão.
Foi muito duro para ele e por vezes os olhos enchiam-se-lhe de lágrimas. Mas ele era comunista. Muitas vezes dizia que Hitler tinha causado muito sofrimento por toda a Europa. Agora é a nossa vez de sofrer. Os mais importantes despojos da guerra estavam no solo. Mesmo antes da Segunda Guerra ter chegado ao fim, a busca tinha começado na região de Erzgebirge por material necessário para fazer uma bomba atómica, o urânio. Geólogos soviéticos procuraram em velhos poços de minas um elemento que não existia no seu país. E encontraram-no. Foi dada prioridade máxima à produção de urânio e criado o nome de fachada, Vismut, uma empresa com direitos especiais que foi isolada do resto da RDA. Foi criado um Estado dentro do Estado. Os trabalhadores eram atraídos de todo o país com bom pagamento e rações especiais. Mas se fosse necessário, o trabalho era também recrutado. O trabalho era duro e perigoso. A necessidade de atingir grandes quantidades e a falta de medidas de segurança nas minas resultou em inúmeros acidentes, alguns dos quais fatais. Graças ao urânio da RDA, a União Soviética pôde equiparar-se aos Estados Unidos na corrida às armas. Não houve declarações oficiais acerca da bomba. Fazia-se alusão a ela. Dava a impressão de que os soviéticos tinham vergonha de tudo. Eles sabiam bem que o nosso urânio era apenas importante para a bomba. A bomba era apresentada como um símbolo. Se tivermos a bomba, disseram eles, podemos garantir a paz. Teremos sempre paz. Paz, paz, paz. Na primavera, depois do Ocidente ter rejeitado a proposta de Stalin para criar uma Alemanha neutra mas unida, começou uma nova era para a RDA. De acordo com as propostas recebidas da classe trabalhadora, o Comitê Central do Partido da Unidade Socialista da Alemanha decidiu que o socialismo será sistematicamente construído na República Democrática Alemã. O líder do partido, Walter Ulbricht, tinha atingido o seu objetivo. As afirmações de que a RDA era meramente um Estado provisório pertenciam ao passado. Construir o socialismo significava construir a indústria pesada. O partido queria que o país se tornasse autossuficiente. Cotas de trabalho eram elevadas além fronteiras. Os trabalhadores ganhavam menos. Isso causava insatisfação e desassossego. A 17 de junho de 1953, em Berlim Ocidental, a situação descontrolou-se. Quando os trabalhadores se manifestaram contra o governo, tanques soviéticos rolaram nas ruas para esmagar a insurreição. Alguns manifestantes foram mortos e muitos outros feridos. Foi declarado o estado de emergência. O descontentamento espalhou-se por todo o país. Também aqui, em Stalinstadt, uma colónia socialista modelo, os trabalhadores estavam insatisfeitos com o seu governo. Ao meio-dia, os trabalhadores nos maiores locais de construção depuseram as ferramentas e reuniram-se para uma marcha de protesto até à Câmara Municipal local, a sede dos comunistas. Corremos para ver o que se estava a passar. Ficámos na Praça do Mercado e o meu marido andava para trás e para a frente. Estávamos em frente à nossa loja. Os Danskas tinham uma loja de artigos elétricos. Observaram os tanques soviéticos a avançar em frente da loja deles para esmagar a revolta. Ficámos horrorizados. Eles entraram na Praça do Mercado, vindos de Königstrasse, e pararam. Os soldados soviéticos saíram e começaram a disparar para o ar. Nós também voltámos para dentro, jantámos e não nos preocupámos. Mas à 1h30 da madrugada a campainha tocou. Eles estavam a bater à porta.
O nosso quarto ficava no piso de cima. Eles prenderam o meu marido. Quando ouviu as algemas a fecharem-se, o meu pai teve um ataque cardíaco. No início, foram negadas à família de Walter Tanschka quaisquer notícias acerca dele. Depois souberam que ele tinha sido acusado de incitar os trabalhadores à revolta no dia 17 de junho de 53. Não podíamos acreditar. A prisão era mesmo má. Não conseguia habituar-me à ideia de que o meu marido estava detido como um criminoso. Era tão deprimente. Com um julgamento sumário, Walter Tanschka foi enviado para a prisão durante 3 anos. O procurador público tinha pedido uma sentença de 10 anos. A União Soviética acabou com a revolta e os tribunais da Alemanha de Leste puniram os infratores com julgamentos espalhafatosos. As sentenças para as piores acusações, incitamento ao boicote, sabotagem e organização da revolta, eram duras e até incluíram a pena de morte. Um grande número de bens estava ainda em falta e só se podiam obter com senhas de racionamento ou compradas a preços inflacionados em lojas pertencentes ao Estado. A reforma agrária de 1945 tinha permitido aos agricultores serem donos de uma pequena parcela de terra, mas as colheitas eram sempre reduzidas e apenas davam para as necessidades da família. Uma reestruturação radical da agricultura, segundo as orientações soviéticas, com todas as quintas incorporadas em cooperativas de produção, iria, segundo se pensava, remediar a situação. Mas havia uma resistência generalizada ao plano. Por isso, o partido enviou alguns agitadores para tornarem agradável o coletivismo forçado. Gradualmente, muitos agricultores recuaram e aceitaram a nova ordem, mas alguns até cometeram suicídio. Outros partiram em grupos e fugiram para o oeste. Sempre que voltava à minha aldeia, eles falavam de quem tinha fugido para o Ocidente. Diziam o tal e o tal foram-se embora. Devido aos números envolvidos, o êxodo tinha se tornado um verdadeiro problema. A economia nacional estava a ser gravemente afetada. Isso magoava as pessoas como eu, pessoas que professavam a sua fé no socialismo, pessoas que estavam convencidas de que a nossa era uma ordem social superior. Com o alemão falado também do outro lado da fronteira da RDA com o Ocidente, e com o governo federal alemão a prometer ajudar os refugiados da RDA, cada vez mais alemães de leste decidiram deixar a sua terra natal. Depois de 1960, o número de refugiados e imigrantes cresceu dramaticamente. Berlim Ocidental, em particular, a janela para o mundo livre, exercia uma atração mágica. No verão de 1961, o Bloco Oriental decidiu colocar um travão no êxodo em massa, encerrando a fronteira aberta em Berlim. Foram deslocadas tropas em grande número para levarem a cabo a operação. Na nossa viagem para Berlim, onde chegámos a 13 de agosto, parámos alguns dias na região de Schorfheide. Como sapadores, ficámos intrigados. O nosso trabalho era construir pontes, mas não havia lagos ou rios para as fazer. Por isso interrogávamos-nos: o que viemos aqui fazer? A coisa boa era que nos davam comida com uma qualidade que nunca tínhamos visto antes. E à noite, podíamos sempre ver um filme. Eles exibiam filmes de guerra para nos pôr dentro do espírito. Wolfgang Engels nasceu em Düsseldorf. Os seus pais tinham-se mudado com ele da Alemanha Ocidental para a RDA. Agora era soldado no Exército Nacional Popular.
Na madrugada do dia 13 de agosto, partimos para proteger a parte democrática de Berlim, para proteger as fronteiras da capital da RDA. Tínhamos uma imagem hostil dos imperialistas, revanchistas e fascistas da Alemanha Ocidental. Não pensávamos que fosse muito mau. Achámos que o muro apenas afetaria uma mão cheia de pessoas que viviam em Berlim Oriental e trabalhavam em Berlim Ocidental. Portanto, não estávamos preocupados. Mas os jovens soldados em breve perceberam qual era a sua tarefa: isolar hermeticamente a Berlim Ocidental de todos os alemães de leste. Dificilmente, alguns deles poderiam imaginar que iria criar uma fronteira mortífera através de uma cidade secular. O dia 13 de agosto de 1962 foi um dia negro na história alemã. Desde a meia-noite, o exército, a polícia e milícias tinham construído uma barreira em torno de 3 setores ocidentais. Os protestos do governo federal e das forças aliadas que protegiam Berlim foram silenciados. Eles mostravam uma presença militar, mas não intervinham. Entretanto, os berlinenses fizeram as suas despedidas. Não conheço ninguém que tivesse ficado satisfeito com a construção do muro. Para muitos de nós, a construção estava ligada à esperança de que a eliminação de um fator debilitante, a perda constante de força de trabalho, iria trazer estabilidade à RDA e permitiria ao socialismo evoluir. Como resultado, pensámos que o muro iria, num futuro próximo, tornar-se supérfluo. Isso provou ser uma ilusão amarga. No início, o muro estabilizou a RDA política, económica e ideologicamente. Ainda não era a terra prometida, mas foi criada a previsão de um pouco de felicidade privada. Havia a perspectiva de uma prosperidade modesta. Um Estado digno precisa de uma capital digna. O novo centro da Berlim Oriental foi construído sobre as ruínas do antigo centro da cidade. Alto, moderno e cheio de luz, tinha sido prometido um futuro brilhante. Um dos responsáveis pelo projeto era um jovem arquiteto. A nossa tarefa principal era criar uma cidade para toda a gente. Uma cidade onde trabalho, apartamentos, cultura e felicidade estariam sempre em abundância. Esse seria o nosso grande objetivo. E não foram apenas construídos blocos de apartamentos no novo centro. O trabalho foi coroado com uma enorme torre de televisão. Quando nos encarregaram da tarefa, uma proposta era de que a torre deveria ter a forma de uma agulha extremamente grande, com iluminação que anunciaria o triunfo do socialismo visível por todos. Aceitámos a ideia e colocámos a torre de televisão em Alexanderplatz. Walter Lubrecht disse: sim, é aí que a vamos colocar. Localizada no coração da Berlim Oriental, a torre da televisão elevava-se a 365 metros. Uma piada popular da época dizia: o que faremos se a torre cair para o lado? É fácil, apanhamos boleia para o ocidente. Foi também construído um edifício representativo do governo por uma nova geração de arquitetos. Como arquiteto com 31 anos, conseguir aquele trabalho foi muito emocionante. Passei noites sem dormir. O ponto alto, claro, foi a cerimónia de inauguração. Apareceu uma grande multidão. Uma banda militar tocava. Os repórteres estavam lá, todo o governo, o Politburo. Para a minha alegria, tinha sido encarregue da tarefa de entregar a chave dourada a Walter Lubrecht. Sabia o meu discurso de cor. Wir wünschen Ihnen im neuen Amtssitz am Marx-Engels-Platz alles Gute und weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit zum Wohle der Deutschen Demokratischen Republik. Ich möchte Ihnen symbolisch diesen Schlüssel überreichen. Mas todo o progresso visível não fez nada para diminuir a atração da parte ocidental de Berlim, especialmente para os jovens, com uma enorme necessidade de liberdade. Ich war am
Eu não estava envolvido em construir o socialismo, mas estava o meu padrasto. Na altura, ele era uma pessoa importante no Ministério do Interior. A minha mãe também estava envolvida. Ela trabalhava no Ministério da Segurança do Estado. Nos primeiros anos após a construção do muro, as fortificações fronteiriças foram melhoradas várias vezes. O objetivo era torná-las intransponíveis. Os guardas fronteiriços tinham instruções para, se necessário, abrirem fogo com armas automáticas para deter quem tentasse fugir para o Ocidente. Portanto, quem tentasse escapar da RDA para a Alemanha Ocidental colocava a vida nas mãos deles, mesmo se, tal como Wolfgang Engels, tentasse atravessar o muro num carro blindado. Um terço dos veículos estava no Ocidente. A porta ainda estava no leste. Eu subi e saltei, mas aterrei no arame farpado e fiquei lá preso. Antes de me poder libertar, fui atingido por uma bala disparada por um dos guardas fronteiriços que corriam atrás de mim. Foi alvejado por trás. A bala entrou nas minhas costas e saiu pelo peito. A única razão pela qual estou vivo foi porque um polícia de Berlim Ocidental foi atingido por um fragmento de pedra resultante de um tiro disparado para o Ocidente. Ele teve a coragem de dizer que tinha sido ferido por balas disparadas por guardas da fronteira da Alemanha de Leste. Por isso, estava autorizado a ripostar, proporcionando-me cobertura de fogo. De outra forma, nunca teria conseguido. Era um alvo fácil. Por cada fuga bem-sucedida, havia dúzias que terminavam em fracasso. E após cada tentativa, as fortificações eram melhoradas. Os loucos anos 60, os Rolling Stones, os Beatles, os cabelos compridos, toda uma geração estava a revoltar-se no Ocidente. Mas o novo som ressoava sobre o muro. As crianças do socialismo queriam mais que camisas azuis e desfiles. Os seus ídolos não eram aqueles que lhes acenavam do palco nos congressos do partido. Uma nova geração tinha crescido e via a vida de uma forma diferente da minha geração, por exemplo. A geração do pós-guerra imediato. Depois, claro, havia influências do Ocidente, influências musicais e ideológicas. Elas produziram uma consciência da vida que era totalmente diferente e isso não podia ser ignorado. Grupos corais do movimento da Juventude Livre, danças organizadas pelo partido. As atividades de lazer não atraíam os jovens. Zygmunt Krause estava à frente da Rádio Juventude na RDA. Os produtores da rádio do país exigiam mais liberdade ao Estado e a liderança comunista cedeu. Fui falar com o chefe do comitê de transmissões, era a época em que os Beatles faziam furor, e disse-lhe: os jovens planeiam vir aqui para ouvirem os Beatles e vão ouvi-los. Se não for de nós, será de outra estação qualquer no Ocidente. Nessa altura a Rádio Luxemburgo era muito popular. Passa as músicas deles, disse ele. Era o mesmo velho dilema para o partido. Se dessem mais liberdade ao povo, eles quereriam ainda mais. Portanto, pouco depois disso, o governo mudou de rumo uma vez mais. A música moderna era a evidência da decadência do Ocidente. Estava a corromper os jovens e não podia voltar a ser tocada. Mas a juventude da RDA não fez caso disso. As mudanças frequentes na política do partido puseram uma interrogação acerca da continuidade do líder do partido, Walter Ulbricht. O irmão mais velho da RDA, a União Soviética, estava também cada vez menos bem impressionado com o percurso sinuoso tomado pelo SED. O futuro de Ulbricht parecia tremido.
Tinha havido outra mudança na política soviética e Moscovo estava também a tomar um rumo diferente na sua política em relação à Alemanha. Parecia que Ulbricht não tinha percebido como resolver a situação. Os soviéticos colocaram as suas esperanças em Honecker. Erich Honecker era o novo líder do país e as suas ideias eram bem aceitas. Em 1971, no 8º Congresso do Partido Governante, SED, preparou o caminho para a unidade da política social e económica, conforme foi chamada. O slogan do seu antecessor, Walter Ulbricht, "Viveremos amanhã da forma como trabalharmos hoje", já não era válido. As pessoas deviam aproveitar hoje os frutos do seu trabalho. O partido acreditava que o socialismo afluente era o objetivo. Ulbricht, a figura de proa do SED, um homem com uma personalidade de culto, tinha sido subitamente substituído e responsabilizado por todos os erros cometidos durante o seu domínio. Como ele sabia que isto poderia acontecer, e tinha sucedido o mesmo na Polónia e em todos os outros países socialistas irmãos, o líder do partido tinha de se agarrar ao poder o maior tempo que fosse possível. Ele não tinha dúvidas que, assim que deixasse o governo, seria responsabilizado por todos os erros cometidos durante os últimos anos. Os observadores ocidentais sabiam muito bem que a política económica de Ulbricht tinha atravessado um período complicado para aliviar o difícil fardo dos pagamentos para a reconstrução que a destruição da guerra tinha deixado. A RDA não era próspera, mas quase não tinha dívidas. O novo homem colocou a sua fé nos bens de consumo para o povo e, ao fazê-lo, começou a negligenciar a indústria. Com esse objetivo, começou cautelosamente a abrir o país ao Ocidente. A Feira Bianual do Comércio de Leipzig servia como janela da RDA para o mundo. Ele planeava assinar grandes contratos comerciais na feira, tanto quanto era possível com clientes da região económica não socialista, tal como era conhecida na época. E fomos muito bem sucedidos. Fizemos muitos negócios. Foi uma boa feira de comércio para nós. Mas, na realidade, um dos pilares principais da economia da Alemanha de Leste tinha sido destruído em 1972, quando 11 mil pequenas empresas foram expropriadas e integradas no plano económico socialista. O objetivo do partido era erradicar os últimos fragmentos da produção capitalista. Uma das empresas afetadas foi a CM Breitung, uma fábrica de brinquedos no sul de Turingia, uma companhia com uma longa tradição. No início, o seu proprietário Günther Steiner apenas ouviu rumores. O que eu vi em Leipzig, claro que me preocupou. Os meus colegas acharam que era apenas um boato, mas não era. A 12 de abril, recebi uma chamada do Conselho Distrital. Todos os proprietários de pequenas e médias empresas foram convocados para uma reunião. Ali, foi-nos dito que necessidades políticas exigiam que as nossas empresas passassem a pertencer ao povo. O dono da empresa, Günther Steiner, teve de fazer um controlo de existências, literalmente da noite para o dia, para entregar a sua propriedade corretamente. Se não cooperasse, disseram eles, seria despojado da empresa sem quaisquer compensações. Foi uma ameaça feita a milhares de outros pequenos empresários como Steiner. Pensava o que iria ser de mim, onde iria trabalhar, como ganharia a vida, como poderia continuar a alimentar a minha família. De qualquer forma, a empresa iria ser expropriada. A decisão do governo era final, mas se Steiner adotasse uma atitude complacente, poderia pelo menos esperar continuar a trabalhar na firma que tinha significado tanto para ele. Mas quando entregou a empresa, os oficiais ficaram furiosos por o edifício ainda ostentar o antigo nome. Eles disseram que era uma ofensa grave ter CM Breitung ainda na parede. Tinha de sair dali imediatamente. Por que é que aceitei tudo? Ter-se-iam mergulhado em petróleo e imolado pelo fogo? Eu não. Não sou nenhum mártir.
Foi uma medida impopular. A União Soviética tinha a sua própria visão acerca da propriedade privada e não estava a gostar de ver a RDA a seguir uma linha diferente. 10 ou 12 mil pequenas empresas em mãos privadas eram um espinho para Moscovo. Os líderes soviéticos pensavam que era perigoso para a RDA estar a tomar uma linha independente, também sob o aspecto da política estrangeira, então pressionaram-nos para expropriar as empresas privadas. Nos anos 70, a política de Honecker deu frutos. Os cidadãos da RDA tinham mais dinheiro nos bolsos, mas a produção de bens de consumo estava a ficar para trás. As empresas privadas que tinham sido expropriadas tinham manufaturado cerca de 40% de todos os bens de consumo. Agora estavam integradas num plano económico socialista que raramente reagia flexível e rapidamente às necessidades. Portanto, as pessoas nem sempre podiam comprar o que desejavam. Esse foi também o caso quando fixei os preços dos produtos vendidos nas lojas Exquisite and Delicate. O custo em marcos leste alemães de sapatos importados, queijo ou bebidas que vinham para a RDA era sempre elevado, mesmo se pagássemos o mesmo preço no estrangeiro. O objetivo era saturar o poder de compra das pessoas com subidas inesperadas de preços e através de produtos vendidos nas lojas Exquisite and Delicate. Mas o preço de bens de consumo básicos, tais como o pão e leite, tinham de se manter estáveis, custasse o que custasse. As pessoas tinham de esperar entre 10 e 12 anos para lhes entregarem um carro novo. O comércio privado de carros em segunda mão floresceu, mas nem toda a gente tinha dinheiro para ter um. Adoraria comprar um carro, mas não posso. Os trabalhadores não têm dinheiro para isso. Pode pagar-se 7 ou 8 mil por um carro velho, mas nós fazemos-lo porque não temos dinheiro. Podemos esperar 10, 12 anos ou até mais por um novo. É muito mau. As rendas também eram mantidas com um mínimo simbólico, portanto não havia excedentes. Quando chegou ao poder, Honecker tinha anunciado um programa ambicioso de habitação. Em menos de 20 anos, todos os cidadãos teriam o seu próprio apartamento. A habitação cresceu a grande velocidade. Eram usadas secções pré-fabricadas. No entanto, em breve, ficou claro que o objetivo não poderia ser alcançado. No entanto, o chefe da nação era aclamado. A ideia por trás do programa de construção, que partiu de uma promessa feita pelo partido, tinha falhas desde o início. Porque os recursos económicos e financeiros existentes na RDA eram insuficientes para o implementar. Isto só gradualmente se tornou evidente. Os recursos disponíveis tinham de ser concentrados na solução técnica mais rápida. E isso era a construção com secções pré-fabricadas. Para não falar de que tinha limitações estéticas, poucas fachadas ou materiais foram deixados para preservar os edifícios históricos das cidades da RDA. Mas eram mais importantes para a identidade do povo do que novos edifícios sem rosto. O tempo e os objetivos iam sendo corrigidos com o decorrer do tempo, porque rapidamente se verificou que não iriam ser cumpridos. Mas ninguém se apresentou e disse abertamente que aquilo estava a arruinar a economia. Penso que o programa de construção de habitações foi uma das razões dos problemas económicos da RDA. Os governantes deviam ter pensado no futuro nessa altura, devido às condições para a alteração dos preços. Durante 10 ou 15 anos fizemos análises e sugestões. E até o chefe da Comissão de Planeamento e os responsáveis no Comitê Central estavam envolvidos. Mas o medo esteve sempre presente, de que estivéssemos a tocar numa área que politicamente era uma batata quente. O outro lado da moeda era que o investimento em edifícios antigos era praticamente nulo. Os centros históricos, tal como neste caso, estavam a degradar-se cada vez mais. O que tinha sobrevivido à guerra estava agora a cair vítima de uma economia planeada, marcada pela escassez. A perda de tantos tesouros arquitetónicos nacionais era irreparável. Alguns anos mais tarde, foi o desaparecimento iminente dos centros históricos que levou muitos cidadãos a juntarem-se a grupos de paz ou ambientalistas e a confrontarem as autoridades. Uma economia planeada causa escassez. Dresden tinha 6 mil telhados a precisarem de reparação, mas apenas 12 reparadores de telhados.
Como vão explicar isso? Afinal, a coisa mais simples seria dizer: está bem, treinamos mais 1000 reparadores de telhados, mas com o plano centralizado não era possível. Então, o SED anunciou um programa de isolamento de telhados para Dresden e todos os meses 1000 telhados eram isolados no papel, porque na realidade a chuva continuava a entrar. O verdadeiro poder na RDA estava no Comitê Central do Partido do Estado, o SED. Era neste edifício que todas as verdadeiras decisões eram tomadas. A máxima era simples: os sucessos provinham do SED, os falhanços do governo. O SED tinha mais de 2 milhões de membros. Gerido por milhares de administrativos a tempo inteiro, a sua tarefa era apresentar problemas objetivos, à medida que eram conhecidos ao resto da população, tais como problemas nas reservas de produtos alimentares. As ajudas escritas e respostas eram tratadas quase como documentos ultra-secretos. Imaginem um documento com 10 páginas. O ponto 1 era uma pergunta: por que é que não há carne? Tínhamos de explicar a necessidade de exportar carne. Depois, falávamos de um caso de febre suína. A razão real para a escassez era que as grandes cooperativas agrícolas não tinham cumprido os seus objetivos. Eles tinham transmitido às autoridades locais números falsos de produção. A cooperativa deveria ter, digamos, 100 porcos prontos para a matança. Mas não havia carne suficiente para cumprir a quantidade que lhes tinha sido exigida. Então o diretor da cooperativa decidia que, como também tinham 40 leitões, eles seriam adicionados aos porcos para fazer 140. Isso significava que, para além de cumprirem o objetivo, ainda tinham um bónus e não seriam criticados. A cooperativa ficava bem vista. Mas, por seu lado, a autoridade local adicionava outros 10 animais e fazia um relatório com 150 ao responsável distrital. Quando os números chegavam a Berlim, já eram 200 porcos. E em Berlim diriam: ótimo, 100 podem ficar aqui para consumo interno. Os outros 100 exportamos e ganhamos as divisas. Mas fracos argumentos não enchiam estômagos vazios e havia limites mesmo para a paciência dos membros do partido. As pessoas queixavam-se. Até os membros do partido diziam que era culpa nossa. Nós dizíamos para manterem a calma, porque não se podia fazer nada. Tínhamos de ir até ao limite com os nossos argumentos. Por vezes, sentíamos-nos mal com isso. Quase todos os cidadãos da RDA estavam organizados num tipo de coletividade qualquer. Na escola, no trabalho, até onde viviam. As atividades recreativas conjuntas criaram um espírito de comunidade. As pessoas ajudavam-se mutuamente para obterem coisas que havia em falta. Mas havia também uma atmosfera estranha a rodear as comunidades fechadas da RDA. Alguém que optasse por sair criava suspeitas. Até 1980, Bita Zitten levou uma vida normal na pequena cidade de Saalfeld. Era casada e tinha 2 filhos. Os problemas familiares começaram quando ela concorreu para deixar a RDA e ir viver para a Alemanha Ocidental. Escreveram 15 cartas ao líder do partido, Erich Honecker. Os responsáveis locais do partido chamaram Zitten para repetidas discussões e fizeram todas as tentativas para os intimidarem. Fomos informados que o assunto seria comunicado aos nossos locais de trabalho. Dissemos que era o que estávamos à espera. Desde o início, era evidente para Bita Zitten e sua família que a sua candidatura para deixarem a Alemanha de Leste iria despertar a atenção das forças de segurança do Estado. Havia um homem no nosso quarteirão que, sabíamos, trabalhava para a segurança do Estado. Também sabíamos que nos estava a vigiar e que, enquanto estávamos fora, foi ao nosso apartamento. Era muito pouco mencionado, mas todos sabiam que o enorme complexo na Normannstrasse, em Berlim Oriental, albergava o Ministério da Segurança do Estado, a Stasi. Era a partir daqui que o exército de informadores era controlado. Informadores que vigiavam colegas, vizinhos, amigos e inclusivamente familiares. O ministro da Segurança do Estado, Erich Mielke, queria saber tudo. A sua arma eram as informações que tinha sobre amigos e inimigos. Só o próprio chefe do partido detinha um poder superior. Nenhum dirigente de um gabinete distrital alguma vez tomou uma decisão de importância secundária sem consultar o seu primeiro secretário. Nenhum chefe regional da Stasi tomou qualquer decisão sem consultar o seu primeiro secretário. E nem sequer Mielke tomou qualquer decisão sem a aprovação de Erich Honecker.
O legado do Estado dos delatores, empilhados uns em cima dos outros, os arquivos guardados no Ministério da Segurança do Estado atingiriam uma altura de 8 km. A informação raramente era obtida através de meios legais. Uma vez que não era controlado democraticamente, o Ministério da Segurança do Estado tinha todas as oportunidades para atuar fora dos limites da lei. A Stasi, em Saalfeld, montou uma operação contra os Zietens. Foram mantidos sob vigilância constante. O apartamento da família foi colocado sob escuta. Eles sabiam disso e tomaram medidas preventivas. Für Schluss hat sich die Angestellten Abfahrtlos und Gleichfahrt geschlossen. Ja, hallo? Hallo? Vivíamos as nossas vidas e as dos nossos filhos no interior da família. Observava as pessoas através das cortinas, já quase não saía à rua. A família foi mantida sob vigilância durante várias semanas. Cada passo dado por Rita Zieten, seu marido e seus filhos, era registado. Mas tudo o que a vigilância mostrou foi que os Zietens eram inofensivos. No final de 1982, a operação contra eles foi levantada. A Stasi deu-lhes permissão para deixar o país com o fundamento de que eram hostis à ordem socialista da Alemanha de Leste. Novos problemas surgiram para o SED, de todos os lugares do leste, e com o irmão mais velho da Alemanha de Leste. Em Moscovo, desde meados dos anos 80, um novo secretário-geral tinha vindo a falar sobre os problemas do socialismo e a apelar para mais democracia. Na Alemanha de Leste também recebeu uma tremenda recepção de membros importantes do partido. A discussão também sujeitou o partido a uma pressão que era totalmente nova. Deveria aprovar ou rejeitar Gorbachev e a Perestroika. Acredito que simplesmente não houve uma análise. Ninguém teve a coragem de ver os desenvolvimentos que se estavam a verificar no país, os problemas que as pessoas estavam a enfrentar. O partido disse simplesmente a si mesmo que tudo o que estava a fazer estava certo. E ficou preso